Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o vereador em Sorocaba pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, Francisco França da Silva. Francisco França da Silva nasceu em 27 de abril de 1964 em Nova Cantu, no Paraná. É casado com Josiane Carolino França da Silva e tem 2 filhos, Eric e Victor. Francisco França tem sua trajetória iniciada no movimento sindical. É vice-presidente do Sindicato dos Condutores de Sorocaba e região, onde atua desde 1986, inclusive tendo ocupado a função de presidente em 1994 e 1999. É presidente da Federação Estadual dos Sindicatos dos Trabalhadores em Transporte e Trânsito. Foi coordenador da Regional Sorocaba da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, de 1999 a 2002. Em 2003, tornou-se o primeiro coordenador do Conselho Sindical do Ministério do Trabalho e Emprego da Regional Sorocaba. E foi também conselheiro da Agência Regulamentadora de Serviços Públicos, Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, nos anos de 2003, 2004, renomeado em 2007. O vereador Francisco França está no seu 3º mandato. Na primeira disputa eleitoral, em 2004, foi eleito, tendo conquistado um novo mandato em 2008. Em 2010, saiu candidato a deputado estadual, obtendo mais de 40 mil votos, mas não se elegeu. Em 2011, tornou-se primeiro vice-presidente da Câmara Municipal. Em 2012, buscou a reeleição e obteve sucesso, sendo mais uma vez reeleito com 4.465 votos. Número que vem crescendo a cada eleição, evidenciando a aprovação da população ao seu trabalho. Vereador, seja muito bem-vindo ao programa Vida Pública de hoje. Obrigado, Fernando. Obrigado à Fundação Baldino do Amaral por essa oportunidade. Vereador, uma carreira longa desde 1986 na sindicância, como sindicato. E hoje o senhor é vereador. Mas antes de entrarmos no trabalho legislativo que já vem atuando por 3 mandatos, gostaríamos de saber, gostaria que o telespectador soubesse também, como foi sair do Paraná para vir para Sorocaba. Bem, no Paraná nós tínhamos uma vida, meus pais sempre foram da roça, lavradores, e em 1973 meus pais resolveram se mudar para Rondônia. Foi aquela época que estavam distribuindo terra em Rondônia e a ambição da família falou mais alto. E de Rondônia nós ficamos lá 7 ou 8 anos e em 1981 nós viemos para Sorocaba. E aí mudamos toda a nossa rotina de vida, que sempre foi baseada na lavoura, para encarar a cidade grande do Porto de Sorocaba. Foi uma mudança bastante radical, mas que valeu a pena. Sorocaba é uma bela de uma cidade, Sorocaba nos adotou como filhos, então acho que valeu a pena essa mudança. E como foi chegar ao sindicato? A chegada no sindicato foi uma questão. Eu, em 1984, eu entrei na Vima, antiga Aviação Manchester, como cobrador de ônibus. E ali estava se nascendo um movimento naquela época para a retomada do movimento sindical, as condições de trabalho, os salários na época da Vima eram péssimas, as condições de trabalho as piores possíveis. E, por consequência, eu acabei engajando junto ao grupo de oposição que existia na época e culminou com as eleições no sindicato em 1986, e a nossa chapa, que era de oposição, venceu as eleições no sindicato. E de lá para cá, a nossa vida foi pautada em defesa dos trabalhadores no movimento sindical. É uma situação assim que tudo acontece na vida da gente, por acaso, mas acontece de um jeito bom, de um jeito que eu costumo dizer, para o bem de uma coletividade, e estamos aqui hoje. A decisão para se tornar vereador veio do quê? Algum incentivo, alguém que indicou, foi uma conversa com o sindicato? Na verdade, quando nós entramos no sindicato em 86, nós já tivemos o apoio do Partido dos Trabalhadores. Naquela época o PT tinha uma influência muito grande nas oposições sindicais
E o PT nos apoiou naquele momento. Tanto que em 87 eu nem sonhava em ser vereador um dia e me filiei ao PT. Então sou filiado no partido desde 1987. E em 94, ou melhor, em 2004, a direção do sindicato, numa discussão interna que nós fizemos, apontou a indicação do meu nome, ou o nome de consenso dentro da direção do sindicato, para ser o candidato pela diretoria do sindicato. E eu tive a felicidade, eu costumo dizer que eu sou um cara de muita sorte, porque saí candidato a primeira vez e tive a felicidade de ser eleito. Graças ao trabalho sindical que a gente tinha naquele momento, graças aos trabalhadores em transporte, que era a nossa grande base de atuação que tínhamos, fomos eleitos na nossa primeira tentativa, que isso é muito raro, principalmente numa cidade grande. Então, e aconteceu, e hoje estamos aqui no terceiro mandato, lutando e defendendo a nossa querida Sorocaba e o nosso povo sorocabano. Vereador, você ingressou na vida sindical em 1984. Como você avalia a trajetória dos trabalhadores nesse período? Eu acho que os trabalhadores no Brasil, de um modo geral, ganharam sua emancipação. Os trabalhadores em transporte, em especial, na região de Sorocaba, e Sorocaba que a gente atua, hoje temos as melhores condições de trabalho, de salário, de benefícios. Isso graças à luta que o sindicato, junto com a categoria, iniciou lá em 84, 86. Então, todos os anos, vem se conquistando o melhor salário, os benefícios. Hoje a categoria tem uma jornada de 6 horas e 40, tem um salário que é o melhor do Brasil, graças a essa organização. Então, eu acho que o Brasil mudou muito e os trabalhadores, de um modo geral, dos anos 80 até aqui, melhoraram muito suas condições de vida, suas condições de trabalho, graças às mobilizações, às grandes mobilizações que aconteceram, não só no transporte, mas de outras categorias, especialmente na década de 80, quando iniciou no ABC. Então, acho que isso foi um avanço muito grande e hoje ainda tem muito a conquistar, mas os trabalhadores brasileiros estão na condição muito melhor do que estavam naquela época. Hoje o governo vê de outra forma a questão do trabalhador. Eu diria que não só o governo, os próprios empresários chegou numa relação capital e trabalho que tem que haver uma remuneração justa, decente, para que o trabalhador possa produzir. Trabalhador, que eu costumo dizer, trabalhador bem remunerado, trabalhador satisfeito no seu trabalho, a produção dele realmente é melhor. E o empresariado também tem reconhecido isso, a luta sindical ela está muito mais fácil de fazer do que era naquela época, porque há esse entendimento de ambas as partes, acredito eu. E nestas 3 décadas mudou a pauta de reivindicações dos trabalhadores? Eu diria que naquela época nós tínhamos uma inflação galopante no Brasil, que principalmente a nossa juventude de hoje não viveu aquele momento. Então a luta era muito mais salarial, era muito mais econômica, porque você negociava dali 2 meses já teria perdido todo o poder de compra. Hoje não, hoje a reposição salarial ela é mais tranquila, porque a inflação está controlada, os preços estão controlados, então a luta sindical acaba indo mais para o lado social, quer dizer, os trabalhadores conquistam muito mais benefícios sociais do que o próprio reajuste salarial. Então acho que essa foi a grande mudança que nós tivemos nesse período. Qual a opinião do vereador com relação às manifestações que aconteceram em 2013 a partir de junho? Eu acho que toda manifestação, quando ela é pacífica, ela é legítima. Eu acho que o que faltou naquelas manifestações foram bandeiras definidas, foram lideranças, porque é um movimento que, do mesmo jeito que ele veio, ele passou, porque não teve, na minha avaliação, uma coordenação de gestão, nós queremos isso, nós reivindicamos isso. Foi um negócio muito genérico e eu acho que isso, naquele momento, o movimento perdeu a grande oportunidade de dar um salto de qualidade, principalmente na qualidade de vida no serviço público do Brasil. Eu acho que foi importante, eu acho que acordou todas as lideranças políticas do nosso país, mas faltou comando na minha avaliação. Neste ano 2014 nós temos eleição e Copa do Mundo no Brasil. Você acredita que os protestos podem voltar? Eu acredito que sim. Eu acho que vai se aproveitar novamente aquela exposição internacional e os movimentos vão voltar. Eu espero que, se voltar, volte pacífico e volte com pauta definida, porque terminando a Copa do Mundo, nós estamos entrando no processo eleitoral e nós, políticos, temos que saber o que queremos, temos que saber exatamente o que a sociedade está reivindicando, para que aqueles que forem eleitos terem uma pauta definida para melhorar cada vez mais a vida do nosso povo. As manifestações, vereador, começaram com o tema do passe livre. Qual a opinião do vereador? Onde você acredita que todas essas manifestações começaram a se perder? Eu acho que primeiro elas começaram com uma visão do passe livre, que eu não diria que a visão é passe livre. Eu acho que o valor da tarifa no transporte coletivo no Brasil inteiro está muito caro. Eu acho que a população que realmente necessita de transporte coletivo,
chegou a hora de dar um grito, porque realmente precisa ter não sei se é subsídio, não sei direito o que fazer, mas a tarifa está chegando num ponto que o trabalhador não pode pagar. Só que começou com o passe livre e daí entrou uma série de outras manifestações e acabaram inclusive nessa onda de violência que foi o final dos protestos, que eu acho que em vez de ajudar as manifestações, acabou desvirtuando o objetivo. Mas eu acho que foi uma manifestação justa, as tarifas foram todas reduzidas no Brasil inteiro, mas ainda continuam altas, acho que algo ainda precisa ser feito. Qual seria a solução na sua avaliação? Subsidiar mais a tarifa? Eu acho que tem que ser subsidiada. Eu acho que o transporte coletivo ele precisa ser... A Dilma começou a fazer isso, mas ainda precisa fazer mais, que é isentar de impostos os ônibus, as peças, os pneus, o combustível. Mas não é isentar por isentar. Para mim teria que ser isentado condicionado à redução das tarifas. Porque hoje, quando você faz a planilha do valor da tarifa, você engloba todo o custo do transporte. E aí joga para a população pagar. E quem tem que pagar onde é aquela população de baixa renda. Então eu acho que poderia haver uma série de reduções, ou mais reduções ainda, no custo do transporte, mas condicionado. Sempre falo isso, não adianta baixar e não obrigar na outra ponta a empresa a rebaixar a tarifa para beneficiar o usuário. Eu acho que se houver uma discussão a nível nacional, o governo federal, os governos estaduais e os municipais, é possível fazer isso, é possível a tarifa ser um preço justo, um preço que realmente o usuário possa pagar. Você que é do segmento de transporte, os custos com a manutenção de ônibus são muito altos? São muito altos, tendo em vista que você pega um ônibus, Fernando, ele roda das 3 da manhã à meia-noite, 1h do dia seguinte. Então é um veículo que roda 22, 23 horas diárias. Então imagine o custo tanto da manutenção do dia como da própria manutenção mecânica desse veículo, porque são carros praticamente novos, mas rodam muito. Se rodam muito, dá manutenção. E todo o custo é muito alto, então é isso que precisa ser repensado para que não caia tudo na conta do usuário. Na sua avaliação, é melhor o pagamento por quilômetro rodado ou passageiro? Não, eu acho que isso não altera. Em Deus que a tarifa a planilha seja justa, entendeu? Porque mesmo pagando por quilômetro rodado, como era em Sorocaba antes, mas era computado no valor da tarifa. Então o usuário, para ele, não tem diferença se é pago por tarifa ou não, entendeu? Acho que isso é irrelevante quando é bem fiscalizado e quando é o preço justo. A bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara apresentou uma emenda sobre esse assunto. Como é essa emenda e como ela seria viabilizada? Essa emenda, como eu falei, tem dois jeitos de baratear a tarifa. Ou é isentando de imposto o custo do transporte, ou é o poder público subsidiando. A emenda que nós apresentamos enquanto bancada é para que o município subsidie principalmente o passe escolar, porque uma das grandes reivindicações é dos estudantes para que tenha a tarifa zero no transporte escolar. E só tem um jeito, ou você subsidia ou você repassa para quem paga a tarifa, o social e o vale transporte. Isso não é justo. Então nós apresentamos uma emenda que, se o prefeito quiser executar, ele pode reduzir a tarifa do escolar mais ainda ou até zerar ela e subsidiar com o valor dessa emenda. Isso é possível, traria um grande benefício e atenderia a grande demanda na nossa juventude, nosso estudante em Sorocaba hoje. Vereador, sobre o comentário do prefeito de que no final alguém tem de pagar a conta, posso até subsidiar mais, mas no final alguém paga a conta. Como o senhor avalia um comentário como este? O comentário é correto. Não existe transporte de graça, não existe transporte que ele seja mais barato se alguém não pagar a conta. Porque se você subsidiar a tarifa, é dinheiro de imposto de outros segmentos que está sendo usado. Se você reduzir o custo através dos impostos, você está deixando de arrecadar, portanto, alguém está pagando. É óbvio, isso é um serviço público, mas da iniciativa privada, nós vivemos num país capitalista e os empresários visam lucro. Então não adianta dizer que o empresário é o grande vilão, não. O empresário está no sistema como uma empresa privada, uma empresa particular, e ela vai trabalhar baseado no lucro. Então alguém tem que pagar. É como se fala, mas por que o transporte? A água nós pagamos, o remédio nós pagamos, tudo se paga. Agora tem que saber se o preço é justo e como fazer isso. E uma outra discussão, quem se beneficia do transporte? É o usuário? Essa discussão precisava ser feita. É o usuário que sai do lado do seu bairro e vem, ou é o grande comércio, é a indústria que, se não tiver o transporte? Quer dizer, esse segmento também poderia entrar nessa discussão, principalmente o comércio, que mais de 90% dos funcionários do comércio usam o transporte coletivo para ir e vir do seu trabalho. E o que o comércio faz? Nada, apenas beneficia. Então, essa distribuição, esse pagamento, esse subsídio também beneficia esse segmento. Quando se fala muito na questão do transporte, fala-se muito na
questão da mobilidade urbana. Aliás, é um tema que é bem discutido. O trânsito que está coagulando em certos pontos da cidade. Cada vez mais aumenta o número de veículos. Como tornar, por exemplo, para o cidadão que utiliza hoje o veículo individual, tornar o transporte, além da tarifa reduzida ou tarifa zero, torná-lo mais atraente? Primeiro, você tem que ter a agilidade no transporte coletivo. E você só faz agilidade no transporte coletivo se você der prioridade a ele. Não adianta você achar que o ônibus disputando espaço com os veículos, com os automóveis, ele vai ter agilidade. Então, os corredores de ônibus seriam fundamental na cidade de Sorocaba para que ele possa ter agilidade. Consequentemente, você possa começar a incentivar o cidadão a deixar o veículo na casa e vir de ônibus. Do jeito que está hoje, você não vai fazer isso. Nós temos um exemplo, que é o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que tem feito uma política muito grande na questão dos corredores de ônibus. É óbvio que você arruma uma crise com outro segmento, que é os veículos individuais, o cidadão que está no veículo, que ele... nós temos esse defeito, nós seres humanos, que sempre o eu é mais importante, você não pensa na coletividade. Agora, se quiser minimizar, se quiser ajudar o sistema de transporte de Sorocaba, não é ter 2 corredores de 2 km na Ermelino e na Comendador Oeta que vai resolver o problema. Nós temos que fazer isso em todas as principais avenidas, os principais corredores de Sorocaba. Se não fizer, nós não vamos atrair o usuário do automóvel para o ônibus. A rapidez e a tarifa são os principais itens para atrair para o transporte coletivo? Sim. Ou não? Quando você fala em rapidez e tarifa, pressupõe que você vai ter ônibus também em demanda o suficiente. Não adianta você ter rapidez, mas o ônibus andar lotado igual sardinha, deixando o passageiro no ponto. Então você tem que pensar na demanda, na quantidade de ônibus, porque nós temos hoje uma frota de basicamente a mesma de 15, 20 anos atrás, transportando uma população que cresceu mais de 30%, 40%. Então você tem que aumentar a oferta, reduzir a tarifa e aumentar o tempo, porque isso dá qualidade para o usuário e isso atrai o usuário para o transporte coletivo. Vereador, você acredita que é possível reduzir o número de carros nas ruas ou isso é uma utopia? Eu acho que isso é uma utopia. Todos nós gostamos do nosso bem-estar e a partir do momento que a nossa população saiu da classe D e E, subiu para a classe A, B e C, é automático que nós vamos comprar nossos automóveis. O que nós temos que fazer, como os governantes têm que fazer, é priorizar o transporte coletivo. Mas dizer que vai reduzir a frota na rua, isso é utopia, isso não vai acontecer. Nós temos que facilitar o coletivo e dificultar um pouco o individual para que a gente priorize realmente o coletivo. Mas dizer que vai tirar carro da rua, nós temos que pensar sempre que a população vai estar comprando mais carro, vai estar tendo mais condições e as ruas vão estar enchendo cada dia mais. Nesta tua experiência no transporte, o que dizer sobre o projeto do BRT? Proposto pelo prefeito? É um projeto interessante, é um projeto que, se implantado, ele vai beneficiar o transporte coletivo, não vai resolver o problema do congestionamento, volto a repetir, mas ele vai melhorar bastante a qualidade do transporte coletivo em Sorocaba. É um projeto bem desenhado, agora é óbvio que depende ainda do financiamento do governo federal, é um projeto que vem com verba do PAC, e eu não sei de dizer hoje como é que está esse projeto lá em cima. E nem se o prefeito consegue implantar isso nos últimos 3 anos de mandato que ele tem. Mas é um projeto interessante para Sorocaba, vai dar um salto de qualidade no transporte, não tenha dúvida disso. Você é autor também, vereador, de um projeto da transparência no portal da prefeitura. Como foi a ideia dessa proposta? Surgiu de uma sugestão de algum munícipe? Foi um estudo que você fez já com base em alguns outros dados? Como que foi chegar a este projeto? Veja bem, Fernando, na verdade, esse projeto ele surgiu quando ainda não tinha esse projeto nacional, que depois, acho que 2 anos depois, isso se tornou uma lei federal e hoje todas as prefeituras, todos os órgãos públicos, nem todos ainda cumprirem, mas deveria estar cumprindo. Porque o grande mal da política brasileira é esconder as coisas, é a população não saber exatamente o que nós políticos fazemos, qual que é o nosso dia a dia, principalmente quando se fala dos executivos, que é o uso do dinheiro público. Então esse projeto surgiu lá atrás exatamente para responder essa demanda da sociedade, que é o nosso eleitor, o povo do modo geral, saber o que nós estamos fazendo. Então surgiu dessa ideia, foi uma ideia que surgiu dentro do nosso gabinete, acabamos pesquisando em outras cidades, outras regiões e acabamos trazendo para Sorocaba. Eu acho que foi um pontapé importante e que hoje se tornou uma lei federal que todos os órgãos públicos têm a obrigação, pelo menos, de cumprir essa lei. Sobre a Câmara Municipal e a eleição da Câmara, da nova Câmara da Casa de Leis no ano passado, vereador,
A bancada do PT surpreendeu algumas pessoas e alguns vereadores, inclusive, ao votar no Cláudio do Sorocaba I, que era considerado candidato do Passo. Qual a expectativa da bancada do PT para 2014 no relacionamento com a Prefeitura? Eu acho que o PT, a bancada do PT é de oposição, nós sempre assumimos isso. Somos uma oposição responsável, nós não fazemos oposição por oposição, nós não defendemos o quanto pior, melhor, mas também não somos levados por decisão de algumas pessoas, de alguns vereadores. Então, nosso relacionamento com o Passo vai ser um relacionamento republicano. Tudo aquilo que vir na Câmara, que nós entendemos que é prejudicial para a população de Sorocaba, nós vamos defender contra, nós vamos votar contra, nós vamos mobilizar a sociedade nos momentos que for necessário. E aquilo que for bom para Sorocaba, nós vamos aprová-los. Nós queremos que Sorocaba, que a administração dê certo, que o povo de Sorocaba se dê bem com a administração, porque se o povo está satisfeito, o Partido dos Trabalhadores também estará satisfeito. Mas não existe nenhum alinhamento, vamos dizer assim, PT e PSDB. A eleição da Câmara é um fato isolado, que não tem nada a ver com o Executivo. O Cláudio nós decidimos votar no Cláudio pela trajetória dele, ele está no partido, faz parte da base aliada, já esteve lá atrás numa coligação junto com o PT, e nós acreditamos que o Cláudio tem todas as condições de ser um bom presidente, dirigir a Câmara com a isenção que a Câmara tem que ter. Vamos acompanhar e vamos cobrá-lo disso. Em 2013, mais de 40 vetos do prefeito Panunzio e também derrubadas de veto que resultaram em adins. Como você avalia o relacionamento ou analisa o relacionamento da Prefeitura e da Câmara Municipal naquele ano? Eu acho que são dois órgãos independentes, mas tem que conviver harmonicamente, e a Câmara ela tem feito esse papel. Eu acho que em 2013 a Câmara teve uma posição de independência muito grande, tanto que derrubou vários vetos do prefeito, e as adins faz parte da democracia, quer dizer, a Câmara derruba, publica, e se o prefeito concorda, vai para a Justiça, e a Justiça acaba decidindo. Eu acho que isso é um relacionamento natural. Ninguém é obrigado, nós não somos obrigados a aceitar os vetos do prefeito, e aquilo que ele acha que a Câmara aprova que não está de desacordo, também ele tem um judiciário para buscar a solução. Acho que isso é democrático. Você teve algum projeto vetado? Não. Em 2013 eu tive poucos projetos aprovados, até porque existe toda uma tramitação no dia a dia da Câmara, e uma das coisas que eu tenho pautado muito no meu mandato é evitar apresentar projeto que não seja de iniciativa do vereador. Às vezes alguns colegas, ou até eu já apresentei, alguns projetos que é apenas para discutir, para abrir a discussão. Então eu tenho evitado muito isso. Os projetos meus, eu procuro ser projetos que tenham a base legal para isso, que já é para evitar que haja esse embate, que haja o veto e tenha que derrubar depois. Você ouve a consultoria jurídica da Câmara? Ouço também a consultoria jurídica, mas confio muito na minha equipe. Eu tenho uma equipe de assessores bastante preparada, e os projetos nossos são discutidos internamente antes de ser protocolado. Possíveis projetos que você tenha pensado em 2003, vereador, que eram considerados como ideias boas, mas que, no teu entendimento e da sua equipe, ele deveria ter a iniciativa, ou a iniciativa deveria ser do Executivo, foram propostas indicações? Todas as iniciativas que nós temos, que a população nos pede, ou que a gente acaba de um modo ou outro descobrindo que não seja de competência do vereador, nós temos feito requerimento, nós temos iniciado o Executivo para que implante. Tem um projeto meu que está sendo gestado agora, que nós vamos apresentar agora logo no início do ano, que é a acessibilidade nos pontos de ônibus. Eu tenho recebido muitas reclamações dos cadeirantes da cidade, porque hoje a frota nossa, acho que mais de 80%, ela tem a rampa dos cadeirantes. Mas se você pegar os pontos de ônibus ao longo das avenidas dos bairros, não tem o acesso para subir na guia. Então, quer dizer, acaba dificultando a vida dos cadeirantes. Então, nós estamos desenhando um projeto para que todos os pontos de ônibus de Sorocaba tenham a rampa de acesso, para que o cadeirante possa sair do asfalto, subir e daí dar acesso até o ônibus ou vice-versa. Então, o projeto parece simples, mas para os cadeirantes será de muita valia, e nós vamos apresentá-los nos próximos dias. Neste ano, em 2014, temos as eleições. Qual a expectativa do vereador, tanto no plano estadual quanto no federal? Eu acho que a expectativa é a melhor possível. Nós, petistas, a população, do modo geral, nós temos a reeleição da presidente Dilma, um governo que está dando certo, o Brasil vem bem, o pleno emprego, a população consumindo bastante, embora crescendo pouco, mas mantendo a renda do trabalhador. Então nós temos a missão de reeleger a presidente Dilma, e nós vamos trabalhar também para mudar o governo do Estado de São Paulo. Chega dos tucanos no governo do Estado de São Paulo, eu acho que chegou a hora do PT governar São Paulo e de São Paulo se alinhar com o governo federal.
E tem as eleições gerais para deputado, para senadores, e nós vamos com certeza trabalhar para que tenhamos o PT tenha a maior representação possível no estado de São Paulo, tanto na Assembleia como na Câmara Federal. Assim como em 2010, você sai candidato a deputado estadual? Saio candidato, hoje estou acertado já com o partido, eu tive em 2010 40.105 votos, tanto do povo de Sorocaba como da região, e o nosso nome está credenciado para que a gente possa disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa e vamos para eleger, vamos trabalhar bastante, porque eu quero representar Sorocaba, eu quero representar a região na Assembleia Legislativa, porque nós temos alguns gargalos, e falo para você, o primeiro deles é a duplicação da Raposo Tavares de Sorocaba a São Paulo. Essa obra foi prometida, a população foi enganada com a privatização da Raposo Tavares e ninguém se fala mais nada. Então, uma das grandes bandeiras nossas, óbvio, tem outras, eu tenho discutido muito na região de Itapeva, nós queremos construir um hospital regional lá em Itapeva, para segurar essa demanda do regional que seja atendida lá, porque o povo de toda a região de Itapeva hoje vem para Sorocaba, e não é justo isso, tanto pelo sofrimento dos pacientes daquela região que tem vindo até Sorocaba, como a superlotação dos nossos hospitais regionais aqui. Então, nós temos algumas demandas grandes que eu quero levar essa demanda para a Assembleia e quero ser o porta-voz desse povo da nossa região. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa e, claro, queria fazer um comentário. O governo federal, hoje temos a aliança do PMDB e do PT. No governo estadual, no âmbito estadual, como ficarão as alianças? Já está definida essa questão? Haverá a manutenção da aliança com o PMDB no plano estadual? No plano federal, sim. No plano estadual, não. No plano estadual, o PMDB terá candidato, o SCAF deve ser o candidato do PMDB, e o PT tem candidato próprio, já está definido, só falta homologar no período oportuno, que é o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Nós vamos de candidato próprio, o PMDB vai de candidato próprio. É óbvio que eu não tenho nenhuma dúvida que no segundo turno nós estaremos juntos, espero que seja com o nosso candidato, com o Padilha. Mas no segundo tempo estaremos juntos, mas no primeiro estaremos caminhando em lados opostos. Como se imagina a disputa, a possibilidade de Sorocaba eleger deputados? Eu acho que Sorocaba, nas últimas eleições, sempre elegeu vários deputados estaduais e federais. Eu acho que isso volta a repetir. Eu acho que vários candidatos da nossa cidade, da nossa região, têm condição de ser eleito. E quanto mais parlamentares da região, melhor para a região no futuro. Então, vamos torcer que os eleitores de Sorocaba e região votem, principalmente os candidatos de Sorocaba e região, para que a gente tenha uma grande representação, para que possamos trabalhar bastante pela nossa região a partir de 2015, desculpa. 2015, né? Sobre a reforma política, vereador, qual a opinião? Infelizmente, está demorando muito. Para as eleições agora desse ano, não haverá grandes mudanças, continua o mesmo jogo de antes, mas eu espero que para 2016 a reforma realmente seja feita e a gente tenha uma série de alterações que nós precisamos. É uma das reformas mais importantes que tem que ser feita no Brasil. A eleições ela tem que ser mais transparente, o financiamento de campanha tem que ser muito mais transparente, o eleitor tem que saber quem nos financia, quem ajuda as campanhas eleitorais e o propósito de cada candidato, para que vote bem e cobre depois. Voto distrital, lista fechada ou mista? Eu prefiro o misto, que é o distrital, com a eleição direta dos candidatos. Não sou adepto, embora meu partido defenda isso, da lista fechada. Eu acho que a lista fechada você prioriza uma parte da cúpula partidária e a população acaba não sabendo em quem vota. Eu, embora meu partido defenda, mas não sou adepto da lista fechada. Muito bem, vereador. Queremos agradecer muito a sua participação aqui no programa Vida Pública de hoje. Eu que agradeço essa oportunidade, agradeço TV Com, Fundação Baldino do Amaral, o Jornal Cruzeiro do Sul, que eu acho que esse programa ele vem engrandecer a política da nossa cidade, da nossa região. Hoje o Vida Pública conversou com o vereador em Sorocaba pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, Francisco França da Silva. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o diretor de produção José Carlos Finês e o editor-geral Ednilson Jodar Lopes. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.